Bom dia, meu nome é Jesus Santiago, faço parte do curso de Guia de Turismo do IFMA, Centro Histórico, e eu vou falar sobre o trabalho de história. A parte também que importa não esquecer que os articulistas, dos jornais Diário do Maranhão, o Paz e o Pacoti, a partir de suas relações com as classes sociais do Maranhão, e de seu perfil ideológico foram também os protagonistas da imagem da crise, como estratégia da crise, como estratégia para ocultar o processo de desagregação das relações de dominação em que se sustentavam as classes dominantes. Os jornais da época credenciavam-se para tratar da escravidão, no contexto em que se processava a decadência da agricultura mercantil de exportação. Esses jornais fariam uma mudança significativa. Eles fariam uma mudança, eles queriam terminar com o trabalho escravo, que eles diziam que isso era uma vergonha, para o Brasil, que era uma mancha que o Brasil tinha, que era a escravidão. Aí o jornal, o País, o jornal também, e outros jornais, eles defendiam a partir dos seus interesses. Como eles tinham vínculo com a classe dominante, aqui do Maranhão, eles não podiam fazer essa articulação direta. Então, o que é que eles faziam? O que é que eles diziam? Que o fim da escravidão deveria ser de forma gradual. Então, não podia ser de forma assim brusca. E aí eles diziam também que os donos de propriedades, que tinham os escravizados, deveriam ser indenizados. Mas o jornal Pacoti, ele tinha uma outra mentalidade. Ele dizia que deveria sim acabar com a escravidão de vez e os proprietários de escravizados não deveriam ser indenizados. Mas uma coisa muito curiosa, que o Pacotilha era o jornal que ele fazia uma crítica ferrenha, principalmente aos filhos desses donos de escravizados, porque eles saíam para estudar na Europa, como Portugal, França, e eles já tinham visto outra mentalidade na Europa, mas eles não se importavam com o que acontecia aqui no Maranhão. Então o jornal, o Pacotilha, ele criticava, dizia, vocês com esses seus chapéus, seus óculos, tomando seus chás, vocês não estão se importando com o que realmente está acontecendo. Vocês não querem o progresso do Maranhão. Vocês querem continuar com o privilégio de vocês, usando seus ternos, saindo para passear, falando de outras coisas, mas vocês não querem uma mudança significativa. E ele ainda dizia mais, que o Pacotilha, que isso era uma vergonha e que a libertação dos escravizados, com o fim da escravidão, não ia, digamos assim, não ia interferir muito na questão do trabalho. Eles só iam trabalhar livres, porque eles se utilizavam, o Pacotilha ele se utilizava do discurso científico de que os negros eles eram inferiores mentalmente e racialmente inferiores em relação aos brancos. Então, eles utilizavam essa questão científica, dizendo, olha, vocês não devem ter medo, até porque eles são inferiores mentalmente. Então, eles usavam esse discurso científico. E o médico aqui, que utilizou muito esse discurso científico, o médico aqui do Maranhão, que todos conhecem, é o Nina Rodrigues. Ele também dizia que os negros eram inferiores mentalmente, que
e também os negros, eles eram mais propícios a serem bandidos, a cometerem crimes. Então, tudo isso o Pacotilha utilizou. E também uma coisa interessante que o Pacotilha fez, além de utilizar esse discurso, olha que eles eram ferrenhos à escravidão. Eles também diziam, tinha um que se intitulava com o codinome Lincoln. Ele era contra a escravidão já nessa época, mas ele dizia que a vinda dos escravizados foram necessária para poder erguer o país. E também como os indígenas aqui já sabiam do terreno, era muito mais difícil escravizar, né, os indígenas. E os europeus não tinham como trabalhar, porque o clima não era favorecido aos europeus. Então, por isso que os europeus raptaram, né, os africanos, porque eles tinham essa força, né, que tem esse mito também, que os africanos, né, que os negros suportam bem mais dor. Então, já que eles já viviam no calor, então aqui era muito mais fácil para eles trabalharem. E aí a gente sabe também que isso é uma falácia, né? Além de ser uma falácia, eles também defendiam sendo como a modernidade aqui do Maranhão, porque eles queriam já a industrialização, também a urbanização, eles queriam a modificação e com o trabalho ainda escravo aqui, eles achavam que isso não era possível, porque também seriam vistos como fora do país, como um lugar de atraso. Não deixa de ser. Não deixaria de ser um lugar de atraso, já que ainda existia a escravidão. E eles queriam já industrialização, urbanização, e que, por mais que os escravizados fossem libertos, eles iam continuar trabalhando. E aí foi um presente de grego também, até porque a gente sabe que não existia, que a maioria não eram escravizados dóceis, como falam nos livros de história. A gente sabe que os escravizados, eles articulavam fugas, articulavam como comprar sua libertação, articulavam quilombo, e tudo isso é uma falácia dizer, o negro era dócil, o negro ele se deixava escravizar. Não, ele sempre estava lutando. E quem sentia muito mais medo dessas revoltas que já estavam acontecendo, por isso também veio fortemente a questão da abolição, desse movimento abolicionista, e quem estava sofrendo mais com isso, que tinha muito mais medo, sofrendo assim, entre aspas, era os donos de proprietários de escravizados rurais. Então, ali, eles tinham muito mais medo de serem atacados do que aqui na província de São Luís. Então, já tinha muita fuga, muito homicídio, muita rebelião. E isso, assim, o movimento abolicionista só utilizou também isso, porque não dava mais como sustentar esse sistema escravagista. Até porque as revoltas estavam muito fortes. Então, era um meio de abolição, mas eles também sabiam que não tinha mais como sustentar. Então, fica a se pensar, a gente pensa também que esse sistema de escravidão, não igual antigamente, mas a escravidão permanece até os dias atuais, de uma outra forma, uma outra conjuntura. Eu venho aqui agradecer nessa minha participação. Foi um vídeo um pouco curto, pelo tempo também, que eu não sei quanto tempo vai ser, né, de apresentação, mas infelizmente eu não pude comparecer por questões estruturais aqui de casa, que eu coloquei no grupo, mas muito obrigada. Bom dia.